desperto deixa vocês exaustos e insatisfeitos. O sono os traz aqui para encontrar liberdade e aventura nos sonhos e pesadelos que eu crio. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao Luna Solis Cast, o podcast do canal Luna Solis. Eu sou Artemisa Lopes. E eu sou Laura Zaca. E no episódio de hoje estamos com um quadro Adaptações Literárias para falar dela. A série do momento, Sandman. Vamos falar de Sandman, né, pessoal? Essa série aí, né, que tá bombando aí na Netflix, né? Em julho nós tivemos, né, Stranger Things, que dominou, assim, a internet. Stranger Things, mais Stranger Things, né, aclamadíssima. E agora é a vez de Sandman, né? A adaptação aí dos quadrinhos de Neil Gaiman, que tá dando o que falar, não é mesmo, Laura? Exatamente. E a gente tá aqui pra comentar todas as polêmicas que tiveram, as alterações que tiveram, se foram boas, se foram ruins, se são justificáveis. Então, bora lá. Bora lá. Então, né, vamos começar com o princípio, né? Qual é a sinopse dessa série, gente? Qual que é a história de Sandman? Então, Sandman, ele é um perpétuo, né? A gente já vai explicar o que é um perpétuo pra vocês, mas, numa base geral, é um aspecto da realidade. Isso. E o Sandman, ele controla o reino do sonhar, o reino dos sonhos e dos pesadelos. E enquanto ele estava lá executando o seu trabalho, uns feiticeiros bem Zé Ruelas prenderam ele. E o melhor é que eles estavam tentando prender a irmã do Sandman, a morte. Mas pobrezinho ficou lá preso por, gente, quase um século incompleto, entendeu? Tadinho do menino. Que situação. É claro que eventualmente ele consegue sair da prisão dele, só que quando isso acontece, o reino dele deu uma decaída, né? tá em bom estado, né, gente? E nisso ele precisa ir atrás dos artefatos deles, que foram roubados, tadinho, gente. O menino foi assaltado, entendeu? E estavam ali espalhados pelo mundo, tadinho, entendeu? E depois de recuperar os artefatos dele, ele ainda precisava ir atrás dos pesadelos e sonhos que tinham escapado do reino. Eles estavam convivendo de boaças no mundo dos humanos, entende? Causando, entendeu? Os leite, obviamente. Ai, gente, olha, tadinho do Sandman, né? Ele com 2 pepinos pra descascar, né? Como diria ditado. Encontrar os itens dele e ainda ter que lidar com as criações deles fazendo coisinhas erradas aí no mundo humano. E não bastante, a prisão dele acaba gerando, né, a criação de um vórtice que é capaz de acabar não só com o Sandman, mas o reino dele. Tadinho, gente. O menino só sofre. E essa, né, é basicamente aí a premissa de Sandman, né? Um resumo do que acontece na série. E assim, né, gente, cá entre nós, a gente assistiu a série, né? Inclusive tem o review lá no canal completinho do que a gente achou da série, né? Em termos de visualmente falando, como que a série funciona como uma série, né? Como uma adaptação. E assim, foi incrível, né? Assim, abro parênteses aqui de que realmente é uma série maravilhosa. Pra mim também é uma das melhores desse ano. Uma das melhores que a Netflix já fez, assim, em termos de série mesmo. E muito disso, né, se deve porque o Neil Gaiman, ele tá envolvido na produção da série, né? Mesmo nessa adaptação aí dos quadrinhos dele, né? E falando da adaptação aí, deu o que falar, né? Porque tiveram algumas mudançazinhas aí, né? Que pra uma boa parte aí dos fãs, né, não agradou muito, né? E é sobre isso que a gente tá pra falar aqui, não é mesmo? E assim, né, gente? Sandman deu muitas e muitas polêmicas. Desde a escalação do elenco, já começaram as reclamações do dito fã. E todos eles, né, argumentando que não estava fiel aos quadrinhos, que eles queriam ver os personagens dos quadrinhos em tela e não a lacração da Netflix. E estamos aqui para comentar, né, a lacração. Bom, foi lacração mesmo, gente? Ou será que isso já estava nos quadrinhos? Gente, ó, eu lembro que quando foi lançado o trailer ainda, né, de Sandman, e o trailer, né, já entregava, assim, que ia ser uma super de uma produção. E eu vi os comentários
tipo assim, de pessoas falando, tipo, olha, Netflix, eu tô apostando alto, hein? Quero ver como é que vai ser, como é que vai ser a adaptação dos quadrinhos, né? Porque os quadrinhos já são muito bons, os quadrinhos são excelentes, não sei o quê. E aí veio a série, e né, a série agradou muita gente, mas por outro lado também teve esse lado aí negativo, né? Isso aí que a gente pode dizer assim, que, né, os fãs, entre aspas, aí, muitos deles não gostaram tanto, assim, né? E o problema veio desde antes do lançamento dessas pessoas reclamando. E a gente vai aqui começar a comentar um pouco da escalação dos atores e as reclamações dos fãs. E vamos conversar para ver se é justificável essa reclamação, entende? E a primeira que a gente pode mencionar aqui, que deu o que falar, foi a escalação para quem iria interpretar a Morte, que é um dos perpétuos e ali a irmã do Sandman. E bem, né, pessoal, falando aí sobre a escalação, né, da atriz para interpretar, né, a personagem Morte em Sandman, né, que aí foi a atriz escolhida, né, foi a Kirby Howell Baptist, né, aí que deu vida à personagem da Morte aí em Sandman. E ela aparece ali, se eu não me engano, no episódio 6, né, da série, né, que Cá Entre Nós é um episódio muito, muito bom, né? E assim, falando de modo geral, né, antes assim, de entrar mais na personagem, toda a série de Sandman, ela tem uma proposta muito filosófica, né? Não teve grandes batalhas, mas entregou muito em termos de cena, de emoção e de realmente trazer esse discurso mais filosófico, né? O próprio episódio ali que envolve a morte traz muito disso, né? Tem todo um discurso ali por trás envolvendo a personagem da morte e o que ela representa, né? Porque ela meio que dá um puxão de orelha no Sandman, né? Basicamente explicando que os perpétuos, eles representam essas figuras que trabalham para servir os humanos, né? Que eles têm um propósito, né? Eu acho muito bonita a fala dela, que ela fala que ela estava presente quando o primeiro ser vivo surgiu e ela vai estar presente, né, para trancar as portas do universo, uma coisa assim que ela fala, né? Quando a primeira coisa viva surgiu, eu tava lá. Quando a última coisa viva morrer, eu vou colocar as cadeiras na mesa, apagar as luzes e trancar o universo assim que eu sair. Então, pra mim também é um dos melhores episódios de Sandman. E teve essa problemática aí da atriz que deu vida à personagem na série ser negra, porque, né, nos quadrinhos ela aparece como branca. E tinha pessoas reclamando, né, que não gostaram tanto disso. E assim, né, pessoal, qual que é a problemática disso, né? Racismo, né, gente? Assim, se você quer passar raiva, você vê os comentários, assim, de pessoas na internet, assim, claramente, assim, um racismo, assim, escancarado, né? Porque a atriz que deu vida à personagem era negra. E o próprio Neil... E, gente, pra quem não sabe, mais uma vez reiterando, o próprio Neil Gaiman, ele está envolvido na produção da série. E tudo que foi adaptado, que foi mudado, ele autorizou, ele permitiu, ele estava ciente. E ele já sabia, ele tinha noção de que a intenção dele era, na verdade, acrescentar ainda mais para a série, por exemplo, né? E aí teve, né, essa problemática entre aspas, né? Porque não foi problema nenhum, né? Mas teve essa polêmica aí, né? Que claramente muitas pessoas não gostaram de ser uma atriz negra da vida, a personagem na série. Que, gente, vamos combinar, né? E assim, a maior reclamação dessas pessoas, obviamente racistas, era que a Morte, nos quadrinhos, é branca dos cabelos pretos. Ela é bem pálida. Só que a Morte, ela é dessa forma a maior parte do enredo. Não todo ele. Inclusive, não só a Morte, mas os outros perpétuos já apareceram nos quadrinhos como negros. Todos eles. Sim. Vocês acreditam? E os perpétuos, como a gente já mencionou, eles são uma representação de uma coisa que normalmente não é uma coisa palpável, não é mesmo? E assim, um desses perpétuos, que é o Destruição, nas HQs ele dá uma descrição do que é um perpétuo. Ou seja, eu não estou falando aqui do que eu acho que é um perpétuo, gente. Isso aqui, entendeu? Foi o que o Neil Gaiman, nos quadrinhos dele, através de personagem, definiu o que é um perpétuo. Vamos lá, gente. Abre aspas. Os perpétuos são meros padrões. São ideias. São funções de uma onda. São modos repetitivos. São ecos das trevas e nada mais. Ou seja, eles não têm uma forma definitiva, gente. Eles podem mudar de forma conforme
os tempos modernos, né, vão se atualizando, gente. Você acredita nisso, gente? Olha aí, gente. Assim, é bizarro, cara. Como que a mera, tipo assim, um personagem ser interpretado, sabe? Eu não entra na minha cabeça isso, de uma pessoa se incomodar com isso, sabe? Porque eu até que eu entendi, tipo assim, a proposta de não ser uma atriz branca, porque eu acho que casou muito bem com tudo que a gente tava vendo na série, gente. Porque a série, como a gente já mencionou, ela tem essa proposta diferenciada de ser uma série de fantasia, mas que ela tem um olhar mais filosófico para as coisas, né? E a gente ter a morte ali sendo representada por uma pessoa negra, a gente vê uma pessoa negra representando a morte, mas não é como se fosse uma coisa ruim. Na verdade, ela traz essa ideia de acolhimento pra gente, até porque se você for olhar por toda a questão, tipo assim, a gente que não é branco, né, mas essa coisa do racismo e tudo mais, né, você vê essa representatividade inteira de você ver a morte, porque todas as mortes que a gente vê lá no episódio 6 são mortes tranquilas. Talvez as pessoas não estejam prontas para a minha dádiva, mas as recebem mesmo assim. Não envolvem violência, então traz essa ideia de acolhimento, né? Pelo menos enquanto eu tava assistindo, eu tive essa impressão. Inclusive, na própria série, eles acabam retratando essa época em que os perpétuos são retratados nas HQs como negros. E a gente tem o próprio Sandman como negro. Que é no episódio em que o Sandman, ele desce até o inferno para recuperar um dos seus itens. E quando ele está indo para o castelo do Lúcifer, de umas aspas, né, que é aquele castelo lá, ele passa pela prisão de uma ex-peguete dele, e que é a Neida, ou Nada, né, dependendo de como vocês pronunciam o nome dela, que ela é uma personagem negra, e assim que ele passa por ela e ele vai conversar com ela, o Sandman muda de um homem branco, cis, para um homem negro, para conversar com ela. Relembrando que naquela época em que eles foram amantes ali, ele estava na forma de um homem negro, que é a mesma época em que os outros perpétuos também estavam com essa forma. Então, a morte sendo representada nos tempos atuais como um negro faz total sentido. Com a trama. Faz todo sentido. E o próprio Neil Gaiman comentou a polêmica. Vamos ouvir o que o tio Neil Gaiman tem a nos dizer sobre isso. Então bora lá, gente. Abre aspas. O Sandman, número 8, foi o primeiro em que conhecemos a morte. E em Sandman, número 9, Contos da Areia, estamos na África, muitos anos atrás. E todos eles são negros. O que faz você acreditar que esses personagens não são de todas as raças? Nós já havíamos estabelecido isso, o que significa que precisávamos encontrar a melhor pessoa para o papel. E na nossa opinião, era Kirby. Olha, gente, lembrando, né, gente, que essa fala aqui do Neil Gaiman, a gente tá tirando aqui de uma entrevista que ele deu pro Omelete, hein? Então, assim, é oficial, pode procurar aí à vontade na internet. Não só no Omelete, né? Em qualquer portal de notícia que o Neil Gaiman deu entrevista, ele comenta basicamente as mesmas coisas, que todas essas implicâncias que o pessoal tá tendo aí com essas mudanças não faz sentido nenhum, né? Então, a reclamação era que a morte, sendo representada por uma mulher negra, não estava sendo fidedigno com os quadrinhos. Só que como a gente observou, né, aqui com tudo que a gente mencionou, do Neil Gaiman comentando, das HQs, entendeu? Do que as HQs mostraram pra gente sobre o que é os perpétuos e sobre o que é a morte, assim, faz todo sentido ela ser representada por uma mulher negra. E não está sendo infiel às HQs, na verdade está sendo bem fiel. Bem fiel, gente, se você parar pra pensar, porque os perpétuos, eles não são humanos como a gente. Eles são ideias, são concepções, eles são seres interdimensionais, né? Então, assim, eles podem adotar a forma que eles quiserem, que eles acharem melhor pra eles. Então, assim, não faz sentido nenhum essa reclamação que o pessoal tá tendo, entendeu? E aquelas formas que a gente vê a maior parte da HQ, ou seja, não é toda ela, a maior parte, é uma forma temporária, que eles podem mudar conforme o tempo, entendeu? Conforme a vontade deles. E esse negócio dos perpétuos mudarem de
forma é uma coisa já estabelecida como padrão nas próprias mitologias, fora das HQs de Sandman. Verdade. Sempre que a gente vê falando sobre, sei lá, os deuses gregos, os deuses nórdicos, todos eles têm um poder bem em comum, que eles podem o quê? Mudar de forma. Por que os perpétuos não podem mudar de forma? Me explica. A própria mitologia grega, né? O Zeus aí, ele vira bicho, vira não sei o quê, vira pato, vira não sei o quê pra pegar a mulher lá nas mitologias gregas. Então, assim... Se transforma em outro homem, entendeu? Pra enganar a mulher. O Zeus, ele faz a farra, né? Então, assim, aqui não é diferente. É a mesma concepção, a mesma ideia. Não é uma coisa criada pelo game, assim, do nada. Ele tirou do nada esse negócio que os perpétuos mudam de forma. Não, gente, é uma coisa já estabelecida muito nas mitologias, entende? E se você parar pra pensar, né, como que o Neil Gaiman, eu consegui captar isso na série, sendo que eu li os quadrinhos do Sandman tem um tempinho, mas ele já mistura mitologias nas HQs e na série, né? Porque o Lúcifer, ele vem ali do cristianismo. Você tem essa mistura de mitologias aqui, né? Então, assim, é uma ideia que era pra você já ir captando aí, entendeu? Que ele não inventou. Ele só tá pegando aquela essência que já existe em outras mitologias por aí afora. E ainda sobre escalação em polêmica, né? Nós tivemos a escalação ali da Joanna Constantine. E muita gente reclamou da escalação da atriz para o papel da Joanna Constantine, porque o arco que a Joanna iria interpretar em Sandman, na série, era um papel que antes pertencia ao John Constantine. Só que o problema da escalação da Joanna não é uma questão de fidelidade, é uma questão de contrato. A série simplesmente não podia colocar em tela o personagem John Constantine por causa de contrato. O John Constantine, o personagem John Constantine, não pertence ao estúdio que tá gravando Sandman, pertence a outro estúdio, entendeu, gente? Então, não tinha como usar o personagem. Então, em vez de usarem o John Constantine, eles pegaram uma antepassada do John Constantine que existe nas HQs. Que existe nos quadrinhos. Para fazer o papel do John nessa busca do Sandman pelos artefatos dele. E a Joanna Constantine, a antepassada do John, ela também aparece na série, lá em 1789, que é quando ela contracena ali com o Sandman e o amigo dele. Eu adoro, gente, a amizade do milênio, meu Deus. É o seguinte, eu estarei aqui em 100 anos. Se você também vier, vai ser porque somos amigos. E nenhum outro motivo. O amigo imortal dele, né? O Rob Goblin. Em que ela, inclusive, acha, né, que eles são o diabo e o judeu errante. Um dos melhores arcos de Sandman foi essa amizade dele com esse cara aí, gente. Vamos combinar que foi épico. E a Joanna aparece nas HQs nessa época e na série também. Só que, quando vai para os tempos atuais, em que deveria ser o John Constantine, o descendente da Joanna, a estar contracenando com o Sandman, nós entramos na questão do contrato. Não tinha como ser o John Constantine. Então eles pegaram a mesma atriz e colocaram ela nos tempos atuais. Só isso, gente. Então, não é uma reclamação que... Não é que não foi fiel às HQs, gente, foi fiel às HQs. A Joanna, ela existe nas HQs. A única coisa que fugiu aí foi que não tinha o John, mas, gente, eles não tinham o que fazer. Ou eles faziam isso, a Netflix tomava o processo aí por direitos autorais, entendeu? E eles não são doidos de fazer isso. E não muda o arco do personagem. O arco é o mesmo. É ela ajudando o Sandman. É a mesma coisa. Ela faz exatamente a mesma coisa que o John. Então, não é uma questão de fidelidade, Não faz sabe? sentido reclamar que não foi fiel às HQs. A essência tá lá. Uma vez que ela tá desempenhando o mesmo papel e isso não muda o desenrolar do arco, tá de boas. Continua a mesma coisa das HQs, gente. Então, assim, reclamar que não foi fiel às HQs, não pode reclamar que não foi, porque continuou sendo fiel, sim, às HQs. Como tá lá, só mudou que foi a Joanna e é isso. Porque eles não podiam usar o John por direitos autorais. Só isso, mas a essência principal da história tá lá. E o Neil Gaiman, ele chega a comentar, né, que eles não queriam desperdiçar o desempenho da atriz, a Jenna Coleman,
Então eles colocaram a mesma atriz pra interpretar a Joanna nos dois tempos, no tempo antigo e no tempo atual. Porque foi perfeito, gente. Maravilhoso, gente. Eu tinha aquela atriz maravilhosa. Exatamente. E uma outra mudança de gênero, que não é tão mudança do gênero como a gente vai ver, não é mesmo? Vamos comentar sobre isso. É ali o fato do Lucifer ser interpretado por uma atriz mulher, né? Interpretada ali pela Gwendoline Christie, a nossa querida Brienne de Game of Thrones, entendeu, gente? Gente, olha, vamos combinar aqui, gente, que atriz. Olha que atriz maravilhosa. A interpretação dela de Lucifer, eu achei, assim, simplesmente emblemática. Foi maravilhoso. O meu episódio favorito de Sandman é quando ele vai pro inferno, que pra mim até virou meme, né? A batalha dele e do Lucifer virou altos memes aí na internet, que foi batalha de rap, né? Tem altos memes na internet, assim. Foi um episódio muito emblemático e eu amei que todo mundo esperava que ia ter uma batalha, ia ter um conflito, não sei o quê. E foi ali uma batalha, como a gente já vem mencionando, né, que Sandman tem essa proposta de ser mais filosófica. Foi uma batalha muito mental, né? Eu amei esse episódio, assim, como um todo. Então, o portador da luz, que é que mata a esperança. E assim que saiu as problemáticas, as polêmicas do fandom dizendo que não tá fiel às HQs, que eles queriam uma coisa mais fidedigna e que o Lucifer interpretado por uma mulher era lacração. A única coisa que eu pensei assim que eu vi isso foi: ué, o Lucifer não é um anjo? Anjos não têm sexo? Em todas as interpretações de anjos que você vê, inclusive na Bíblia, entendeu? E inclusive onde? Nas HQs. Nós temos, né, não é mesmo? A própria Gwendoline comentando a polêmica, não é mesmo? Vamos ver o que foi que ela falou. Meu Deus, gente. Vamos lá. Abre aspas. Neil esclareceu em que Lucifer é um anjo caído e que um anjo não tem gênero. Eu posso atuar de forma andrógena. Sabemos disso pelo meu trabalho em Game of Thrones. Então espero que tenha ajudado na interpretação. Segura a peruca e lacra! Maravilhosa. Gente, então assim, né? Gwendoline falou, tá dito, né? Eu não sou a Gwendoline, né? Ela teve uma afirmação ali do próprio Do Neil. próprio Neil. O autor das HQs, entende, gente? Ou seja, confirmando que o Lucifer das HQs, assim como o Lucifer bíblico, que é de onde ele é inspirado, não tem gênero. Ou seja, ele pode ser interpretado tanto por homem quanto por mulher. Vocês acreditam, gente? Inclusive, a interpretação da Gwendoline tá muito mais fiel esteticamente ao Lucifer das HQs do que o Lucifer lá da Netflix, né? Interpretado pelo Tom Ellis. Fica aí, né, gente? Teve isso também, né? Por que não usaram o Tom Ellis, que ele já era contratado da Netflix mesmo, não sei o quê. Mas, gente, ia ser complicado até pra própria série, né? Se você parar pra pensar, né? Porque, tipo assim, ia linkar muito com a série do Lucifer, né? Todo mundo, meu Deus, o Lucifer da série. E não era isso que eles queriam, né? O Lucifer já tinha a série dele, né? Porque pra transmitir isso pra Sandman ia ficar um pouco esquisito, né? Então, assim, continua sendo a interpretação da Gwendoline maravilhosa. Eu achei que super combinou. E pra mim, assim, foi incrível. Eu amei. É o meu episódio favorito de Sandman. E ela tava maravilhosa como Lucy. E as polêmicas de escalação continuam, né, gente? A lista só aumenta, né, gente? Outra reclamação veio ali de um outro perpétuo que está sendo interpretado por um ator não binário, interpretado ali pelo Mason Alexander Park, que ele interpreta o perpétuo Desejo. E assim, né, gente? Vamos lembrar quem é o Desejo nas HQs, gente? Então, o Desejo das HQs, ele também é não binário. Ele tem todos os gêneros dentro dele. Ele pode alternar entre uma forma masculina, feminina ou ambos ao mesmo tempo. Vamos ver o que o Neil, né, falou sobre. Mais uma vez eu tinha o Neil Game aqui ajudando a gente a esclarecer essas dúvidas. Vamos lá. Abre aspas, gente. Eu acho muito estranho, sabe? No Sandman que eu criei em 1987 e publiquei em 1988, nós tínhamos 7 membros dos Perpétuos, 3 homens e 3 mulheres. E havia Desejo, que contém todos os gêneros. Desejo é absolutamente e de todas as formas além de um gênero.
Então, escalamos uma pessoa não binária brilhante, Mason Alexander Park. Galera, isso é Sandman. Vocês entenderam o que leram? Eu acho que as pessoas que estão reclamando, 1, não leram Sandman, ou 2, não entenderam o que leram. Caralho, o maluco é brabo. Maravilhoso. Gente, aqui é o próprio Neil Gaiman falando. Então, assim, eu acho que não tem mais nem o que falar, nem pra onde ir. É isso, gente, podcast é... Que, mano, são as palavras do próprio Neil Gaiman, reiterando que isso aqui foi retirado de entrevistas que o autor deu a portais aí de entretenimento. Então, assim, é oficial, ele falando aí com todas as letras, que ele próprio, ele ficou, assim, abismado quando ele ouviu falar dessas... O pessoal reclamando dessas coisas aí, que ele mesmo não vê sentido nessas reclamações aí, né? E o último personagem que muda de gênero e etnia, nesse caso, é o personagem das HQs, o Lucien, que foi adaptado para a série como Lucienne. E muita gente reclamando de fidelidade novamente. Sempre a fidelidade das A HQs. fidelidade, gente. Já que o Lucian nas HQs não apenas é um homem, como é um homem branco. E aqui ele está sendo interpretado para as telas por uma mulher negra. E assim, a Lucienne da série, ela faz exatamente o mesmo papel que o Lucian, como um bibliotecário, que depois que o Sandman é preso, fica cuidando lá. O arco do personagem não muda absolutamente nada. O gênero do personagem não afeta o arco. Então tudo bem ter essa alteração. Agora, se o gênero dela fosse alterar alguma coisa no arco, até que eu entenderia a reclamação, entendeu? Da mudança de gênero. Faria sentido. Entendeu? A etnia eu não perdoaria não, a reclamação, porque é racismo mesmo, entendeu? Aí é racismo mesmo. Mas aqui o gênero do personagem, no caso da personagem, não altera nada, entende? Continua a mesma coisa, ela fez a mesma coisa que o Lucian das HQs, entendeu, gente? Não tem explicação nenhuma que justifique que não foi fidedigno nas HQs, né? Porque só teve alteração de gênero, mas a essência tá lá. Exatamente. Então, reitera que a alteração do gênero do personagem não alterou absolutamente nada. Então, continua fidedigno. Tá fiel às HQs, gente, né? A essência tá lá. Se tivesse mudado o arco do personagem por causa disso, aí sim teria alguma razão, alguma coisa pra ter uma reclamação. Mas como continua a mesma coisa, o mesmo arco, isso não interfere em nada no arco do personagem, no arco do Sonhar e no arco do Sandman. Perfeito, gente. Lindo. Não tem motivos pra que isso seja uma reclamação de alteração, que não foi fiel às HQs, porque o que o personagem faz tá lá, gente. Então, assim... E essas foram as reclamações sobre a escalação do elenco e as polêmicas que a gente já esclareceu aqui, que... Não tem polêmica nenhuma, gente. Não tem polêmica, entendeu? Tá bem fidedigno, na verdade, entende, A gente? fidelidade das HQs continua aí, gente. Com afirmações do próprio Neil Gaiman. Mas você acha que a polêmica parou aí, gente? Não, As reclamações? E a listinha só cresce. O pessoal volta a reclamar da adaptação do Sandman porque tem muita lacração, tem muito gay em tela, gente. Gente. E todos os héteros do rolê, né, da adaptação, são babacas e vilões. Olha, gente, olha quanto sofrimento, né? Gente, sério, eu vi esses comentários nas próprias entrevistas do Neil Gaiman, entendeu? Pessoas reclamando isso. Gente, vamos abrir um parênteses aqui, que a partir desse momento vão ter altos comentários aqui contendo teor muito irônico e sarcástico, então, porque não dá pra gente comentar sobre isso sem ser sarcástica e irônica, porque senão a gente pode correr risco de ser presas. Então, assim, fica aqui o aviso de que vão ter muitos comentários sarcásticos aqui, irônicos, tá? Daqui pra frente, que quando a gente for comentar aqui, então, só avisando, assim. E assim, né, gente? A primeira coisa que eu pensei quando eu li um comentário desse dizendo que todos os gays eram dóceis e todos os héteros da adaptação eram vilões, eu só pensei no Corinthians, que é o maior vilão da série até o momento, entendeu? Ele aparece desde o início como vilão e ele vai até o final, em todos os 3 arcos ele aparece, entendeu? E o Corinthians da adaptação é gay. E assim, gente, vilãozaço. Nossa, E- muito vilão.
gay na adaptação. E onde, gente, nas HQs, vocês acreditam que nas HQs existem 2 versões do Corinthians? E nas 2 versões ele é gay? Vocês acreditam, gente? Gente, mais uma vez aí a fidelidade aqui das HQ, gente. Tá sendo fiel ainda. A primeira versão dele não fica tão claro que ele é gay, mas nessa versão dele ele é um serial killer, como na série, e ele mata apenas garotos, dando a entender a predileção dele, né, pelo sexo masculino ali. E então a gente tem a versão 2 dele, porque a gente sabe que o Corinthians, ele é reformulado nas HQs pelo próprio Sandman, entendeu? Ele dá uma reformulada ali no Corinthians. E na versão 2 dele, ele realmente é retratado como gay. Inclusive tem um namorado, gente, entendeu? Adoro. Sério. Então, assim, o Corinthians ser gay, gente, tá nas HQs, entendeu? Sempre esteve lá, não é lacração da Netflix, não é invenção, E entendeu? o Game não E inventa pra ele série. não é um gay dócil, não, gente. É vilão, hein? Não foi o New Game que inventou pra série, gente. Exatamente. Vocês querem saber outro vilão que é gay nas HQs e na série, portanto, não é um gay dócil como vocês estão afirmando aí, gente, entendeu? Nessas informações. O Alex Burders, ali o filho do Magus. E assim, ele tem ali um relacionamento com o Paul McGear. As 2, né? O arco dele é bem parecido, de certa forma, nesse sentido do relacionamento dele ser gay e tal. Tem algumas alterações no arco do Alex pra série, que a gente já vai comentar mais tarde aqui. Agora a gente tá comentando as polêmicas, gente. Depois a gente vai falar sobre as cenas que foram alteradas, se foram boas adaptações ou não. E, né, vamos falar de outros personagens, então, que são LGBTs. Nas HQs também, gente, sempre e em todas, mas todas as versões desses personagens, tanto em HQs, quanto em livros, quanto em séries de televisão, eles são LGBTs, que são ali o Lucifer e o Constantine. Os 2 sempre são retratados como bi, gente. Sempre, entendeu? sempre. O Constantine, eu me lembro, né, que eu assistia a série da CW. E já na série da CW, ele já era retratado como bi, gente. Lá ele se envolve... Eu me lembro que eu assistia Arrow, e ele aparece em Arrow. E ele fica com a Sarah, ele fica com os caras. Então, assim, não é de agora. Arrow já tem quanto tempo que tem Arrow? E ele já aparece lá, já sendo retratado como bi. Eu achava que ele era eu achava que ele era pansexual, mas ele é retratado como bissexual. Então, assim, isso não é de agora. E galera reclamando que a Constantine, né, a Joanna Constantine, tá num relacionamento lésbico. Gente, ela é bi, gente, pelo amor de Deus. Assim como o John Constantine é bi, obviamente a adaptação dele manteve isso. E o povo reclamando de fidelidade, gente. Que, porque a Joanna e não o John não vai ser fidedigno. Ela, inclusive, mantém a mesma sexualidade que o John pra ser fiel. E vocês reclamando, gente. Não, eu adorei também que eu não sei se foi só eu, mas quando eu tava assistindo, eu senti muita química entre ela e o Sandman. Eu até comecei a shippar, entendeu? Então, tipo assim, até nisso eles conseguiram transmitir. Não mostrou ela ficando com o cara, mas mostrou aquela coisa da química dela com o homem, provando que ela tem química tanto com homem quanto mulher. Portanto, igual a bissexual, gente. O outro LGBT que entra seria o Desejo, que a gente já comentou, né? Que a escalação do ator não binário, né? E que o Desejo nos HQs também, entendeu, gente? Então, tudo ok, tudo bem, fidedigno, entendeu? Seguindo fidelidade aqui. E falando, né, que vamos abordar que eles falaram, né? Eles não só falaram que só tem gay dócil, já provou que a gente já falou que tem o gay herói e tem o gay vilão. Mas acredita que os héteros também tem o hétero babaca e o hétero herói, né? E eles disseram que todos os vilões, né, eram héteros babacas. A gente já comentou aqui que tem um gay entre eles, né? O Alex aqui, gente, entendeu? E o Corinthians, entendeu, gente? E quem são esses héteros babacas? Né? Tem o Roderick Burgess, é o pai do Alex. Nós temos o John Dee e a Ethel Cripps. E assim, né, gente? Sabe quem é um herói hétero? O protagonista, vocês acreditam, gente? Nosso querido Sandman. Nas HQs, até o momento, ele só se envolveu com mulheres, então presumivelmente a gente está dizendo que ele é hétero. Mas ele pode, sim, vir a ser bi em algum momento, ou ele ser bi, mas eu só preferi mulheres do que homens.
não sabemos, até porque os imortais, eles costumam ser bis, né? Gente. Em vários livros que a gente vê, e séries, os imortais costumam, né, ter essa... Eles ficam com... entendeu? A hora que fica com Eu melhor, não duvido que o Sandman possa ser bi, entendeu? Embora até o momento ele só foi visto em relacionamentos com héteros. mulheres. E assim, gente, o Sandman que a gente tá vendo, ele é hétero, branco e cis. Então, cara, por que vocês estão reclamando, hein, gente? A gente tem um protagonista bem padrão. Só porque aí. tem secundários em posição de representatividade com representação, não tô entendendo qual é a Não, imagina se informação. fosse o Sandman, né? Imagina o Sandman sendo, sei lá, gay. Ixi, Maria. Então, né, bora comentar, né, de cenas que foram alteradas. Será que foi uma boa alteração? Será que faz sentido ter sido alterado, né, gente? E vamos começar falando que é uma adaptação, gente. Ou seja, nem tudo que tá nas HQs ou que está nos livros, ele vai ficar bem em tela. Então, eu preciso ter umas pequenas alterações aqui e ali para que o público que não viu ou não leu as HQs, que não leu os livros, possam entender. Gente, porque é aquela coisa, né? Nenhuma adaptação tem como ser 100% fiel, né? Isso, né, não, é praticamente impossível de ser feito. Até porque nenhuma série, ela tem que ser pra qualquer pessoa que goste daquele tipo de gênero, consiga assistir e entender, né? Não é só pra quem leu as HQs, aqui no caso de Sandman, né? Então, assim, tem coisas que não tem como fazer, né? E, na minha opinião, uma adaptação ela é boa quando ela mantém os arcos dos livros e as alterações que são feitas, elas façam sentido e não alterem o arco. O arco continua tendo ali a mesma essência dos livros. E quando essas alterações, elas acrescentam Pra trama, né? pra trama. Agora, quando eles começam a fanficar, aí já é... Inventar coisa que não existe, né? Assim, nada a ver. As alterações, elas precisam ter justificativa. Se dá pra justificar, tá de A boa. gente passa pano. Exatamente. E vamos começar falando, né, uma fala do New Game, né, pra Como começar. sempre, né? O tio New Sempre. Game aqui tá pra esclarecer aqui, Aqui é gente. informação, gente. A gente não tá tirando da nossa cabeça, entendeu, Não. gente? Não, gente, isso aqui foi tirado de entrevistas que o New Gaiman deu, entendeu? O autor, tá, gente? Não é qualquer pessoa, não, tá? Bora lá. Então, o que o New Gaiman fala, gente? Abre aspas. Não é como se eu tivesse olhado para Sandy e dito, precisamos te atualizar. Está mais para. Ok, vamos decidir o que isso significa para a história e como isso vai afetar as coisas. E a resposta é, na maioria das vezes, não vai afetar nada. Calma, o pai tá on. Então, assim, né, gente, mais uma vez, nosso querido tio New Gaiman aí disse tudo, né? Ele simplesmente disse, gente, eu vi que ficou legal, que casou com a trama, não alterou a essência da trama e vai ficar legal, vai acrescentar. Lindo. Pode fazer. Deixei o aval aí, podem fazer. Então, assim... Então vamos comentar algumas dessas pequenas alterações, pra mim não foram grandes alterações, e Nem pra fazem mim. sentido e que, tipo, tô de boaças com isso, gente. Vamos lá. Nas HQs de Sandman, os próprios Sandman, né, nosso querido Perpétuo ali, o Sonho, ele é liberado da sua prisão em 1989. Enquanto na série, ele é liberado da prisão nos tempos atuais, 2022, entendeu? Século XXI, Modernidade. entendeu, gente? E isso, pra mim, fez muito sentido, porque quando o Neil Gaiman escreveu, como a gente já citou aqui anteriormente, ele escreveu em 1987, publicou em 1988, o Sandman é liberado um ano depois, nessa timeline, ou né? seja... Sandman era atual pra época em que ele tava. Agora, Sandman tá onde, gente? Estamos no século XXI, estamos em 2022. Então, o Sandman tem que ser liberado nessa época. Faz Pra estar atual. seguir a
a mesma ideia da premissa de quando foi lançado lá na HQ. Pra mim faz muito sentido ele ser liberado nessa época, entendeu, gente? E por ele ter sido liberado nessa época, uma outra alteração que teve foi que nas HQs, a personagem da Unit, que é uma personagem que ela cai ali no sono, na doença do sono, e ela deveria ser o Vortex, mas porque ela não foi, uma descendente dela, a Rose Walker, é quem vira, né, o novo Vortex. E a Unit, o parentesco dela com a Rose nas HQs é que ela é a avó da Rose. Aqui, na adaptação, ela é bisavó da Rose. E pra mim fez sentido porque, né, como houve um pulo maior de tempo na liberação do Sandman, faz sentido que há um pulo de geração ali entre a Rose e a Unit. E assim, isso não altera em nada o enredo da Rose e da Unit. Elas continuam tendo parentesco. E o sobrenome da Rose não muda, até porque o sobrenome da Rose é do pai dela, não é da mãe. E é a mãe dela que é descendente da Unit. Então, de boaça, gente, essa alteração aí. Gente, segue o baile. Segue o baile. É uma adaptação que faz sentido. É justificável pra trama que tá sendo adaptada. E uma outra coisa que foi alterada é o papel do Coríntio. Porque o Coríntio, ele já aparece aqui na série bem no comecinho, inclusive dando altas dicas para o Magus lá de como manter o sonho preso, entende, gente? Enquanto nas HQs ele só tem papel realmente no arco ali das bonecas. Então, olha, eu adoro Coríntio, então não vou reclamar dele estar ali. E faz sentido pra adaptação se você pensar em quem não leu as HQs, né? E sabe que o Roderick é um feiticeiro muito poderoso, alguma coisa assim, que ele poderia saber como prender a morte, ou como prender o sonho, fazer o feitiço ali. Só que pra quem tá vendo, ou seja, uma adaptação pra tela, gente, faz sentido que alguém do sonhar saiba mais sobre o sonho do que um feiticeirozinho que pegou um feitiçozinho qualquer e foi lá e prendeu o cara. Prendeu o cara, entende? Então, pra mim, o Coríntio ser essa pessoa... Gente, vamos combinar, né? Que o Coríntio, né? Que vilão, né? Não, eu sei que ele é vilão, né? Mas, gente, eu acho que não teve ninguém que não gostou dele, né? Porque ele é aquele tipo de vilão que tem carisma, sabe? Então, assim... E ele tem um papel maior nisso, pra mim tá ok. Ele aparece em 2 dos 3 arcos da adaptação, enquanto nas HQs ele só aparece no último arco mesmo. Mas faz sentido ele aparecer no primeiro arco, que é a prisão do Sandman, justamente para ser essa pessoa que vai ter a informação de como prender o sonho, justamente por ele ser um personagem do sonhar. Entende? Então, pra mim faz muito mais sentido ser ele a dar essa informação ao Roderick do que o Roderick saber, assim, do nada. Por conta própria. Por conta própria. Tanto é que não faria sentido pra adaptação, já que ele erra o feitiço, gente. Já começa por aí, entendeu? Então... Ai. E falando no Roderick, tivemos uma alteração sobre o Roderick e sobre as motivações dele, né? Nas HQs, o Roderick quer prender a morte porque ele quer ser imortal. E aí a gente entra no quesito da reclamação dos fãs que só tem hétero babaca, né? Em Sandman na adaptação. Então, gente, na adaptação, eles amenizaram os motivos. Eles deram uma redenção pra ele. Pro personagem babaca. Na adaptação, ele teve um outro filho além do Alex, que morreu. E ele quer prender a morte porque ele quer ressuscitar o filho dele. Motivo muito melhor do que o original, muito menos babaca, né? Exatamente. Muito menos egoísta do que... Ainda continua sendo egoísta, continua, mas assim, é menos do que o outro. Ele quer ser imortal também? Também. Mas a motivação primária dele é o filho. Assim, eu achei menos babaca. Inclusive, tipo, o vilão babaca que vocês estão reclamando, ele tá menos babaca do que nas HQs, gente. Olha aí. Fica aí. Inclusive, outro com a motivação também menos babaca é o próprio Alex, né? Porque na HQ, quando o pai dele morre, ele justamente não solta o Sandman porque ele também quer ser imortal. Olha Aqui aí. ele não solta o Sandman porque ele tem medo do Sandman, só. Muito menos babaca.
Ai, gente, até essa reclamação deles não faz sentido. Ai, só tem hétero babaca e gay dócil. Nem fez sentido Gente, essas frases aí, cadê? gente. Porque os héteros babacas das HQs se tornam menos babacas na adaptação. E, né, não temos só gays dóceis. Fica aí, Né? E depois, né, da soltura do Sandman, nós temos algumas alterações ali no Reino do Sonhar. E uma delas é a participação do Gregory, né? A gárgula, do Caim, do Abel. Nós temos uma cena ali na adaptação do Sandman precisando sacrificar o Gregory para recuperar um pouco dos seus poderes. Essa foi pesado. Olha, pesado. E muita gente reclamou porque o Gregory no HQ está bem vivaço, né, gente? Só que eu entendo o porquê o Gregory foi sacrificado na adaptação, porque, de novo, é uma coisa pra tela. Então, esse negócio do Sandman estar sem poderes fica muito mais... mais emblemático, né? E muito mais um baque pro telespectador, ele ter que sacrificar uma mais criatura tocante. viva que ele criou do que umas cartas de comissão. Ficou muito mais tocante, muito mais envolvente, muito mais sensível pro público, né? Exatamente. Tipo, na adaptação, o Sandman teve que sacrificar uma criatura viva, sabe? É uma coisa muito mais grandiosa. E que você podia ver pelo olhar dele que, tipo assim, que as criações do Sandman, elas significam muito pra ele. E pra ele fazer esse tipo de sacrifício, custou muito pra ele, né? Você conseguia ver isso. O baque emocional que isso traz pro Sandman. E uma coisa que eu adoro do ator que faz o Sandman é como ele consegue transmitir tudo pelo olhar dele. Gente, principalmente nos primeiros episódios. É maravilhoso o que aquele cara faz, gente. E comentando sobre, né, o olhar do ator, uma outra coisa que foi mudado pra adaptação é o próprio... a caracterização do Sandman. Porque o Sandman nas HQs, ele é muito mais caricato. Ele tem um cabelo bem mais arrepiado e os olhos dele, principalmente, uma das coisas que marca muito o Sandman nas HQs é que os olhos dele são negros, parecendo ter estrelas, como se fosse, né, o céu noturno, alguma coisa nesse sentido. E a pele muito pálida. E assim, gente, eu vou justificar porque não fizeram isso, porque... eles tentaram, só que não ficou bem pra tela, ficou esquisito. Ia ficar muito estranho. E 2, justamente porque o Sandman, ele passa 2 episódios inteiros preso numa redoma de vidro sem falar absolutamente nada. Então, tudo que o ator iria entregar para o telespectador vinha do olhar do ator. Se você coloca lente no ator, você perde isso. E foi um dos motivos porque o Sandman, o ator do Sandman, ficou sem as lentes. Ele não adaptou os olhos do Sandman das HQs. Justamente porque pra tela a gente precisava do quê? Da interpretação do ator. E também tinha muito de, tipo assim, que se ele tivesse aquela caracterização bizarrona das HQs, eu acho que porque o Sandman tem muito essa proposta, tipo assim, ela tem um tom sombrio, mas não é como se fosse uma série de terror, né? Porque eu acho que se fosse adaptado igual nas HQs, pra tela, ia dar muito aquela ideia, ele com aquele cabelão e com os olhos, não sei o quê, ia dar muito aquela ideia de terror. E não era essa proposta que eles queriam fazer, entendeu? Eles queriam trazer aquele terror. Porque quando você tem aqueles momentos que ele tá no sonhar, né? O sonhar é aquele ambiente muito bonito, muito não sei o quê. Não ia combinar muito se ele tivesse essa caracterização. Eu também senti que foi muito isso também. E quando a gente vai pra cena deles tendo que sacrificar o Gregory, nós vemos de novo o quão importante foi o ator permanecer sem as lentes. Porque, de novo, através do olhar a gente consegue ver como aquele sacrifício tá sendo penoso pra ele. Ele transmitiu tudo. Exatamente. E eu acho que se você colocasse uma lente nele, estragaria totalmente os 3 primeiros episódios, pra mim. Porque a gente não ia conseguir ver a interpretação do ator. E, cara, ele é um ator, ele precisa interpretar, entendeu? E se ele não pode falar, tem que ser pelo olhar, entende? Ele tinha que entregar, e não é qualquer tipo de cena, é uma cena de emoção, e então assim... a morte do Gregory, por mais que eu gostaria que ele estivesse vivo, como nas HQs, eu gosto do Gregory, só que a gente precisava ter uma coisa visual impactante. Que mostrasse o sacrifício e como o Sandman voltar pro reino dele e aquilo tudo tá destruído, o trabalho da vida dele destruído, e ele ter que sacrificar mais alguma coisa. O sacrifício do Gregory é mostrando como o Sandman tá na merda. Ele tá sem poderes.
entende? É sobre isso. E como ele estar sem poder está sendo doloroso pra ele, entendeu? Que aquilo tá doendo na alma dele. E você consegue Então sentir esse tudo isso. sacrifício foi importante pra gente ver como tá sendo doloroso pro Sandman estar sem os poderes dele. Foi exatamente sobre isso essa cena. Então, não gosto da ideia do Gregory estar morto, mas entendo porque essa decisão foi tomada. Exatamente. A gente compreende o porquê dessa cena, né? Continuando nesse arco que vem depois do sacrifício do Gregory, que o Sandman vai atrás dos artefatos dele, nós temos uma mudança justamente quando ele vai pro inferno. A primeira deles é o visual do inferno. E novamente eu vou justificar porque o visual do inferno teve que ser diferente. Porque nas HQs o visual do inferno é muito colorido. E pra tela isso não ficaria muito agradável. Não ficaria bonito visualmente. Ficaria uma estética esquisita pro público. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o inferno que o público conhece, que é o Aquela inferno pegada sombria, mais né? bíblica e mais muito inspirada no inferno de Dante. Uhum. Então eu entendi porque eles tiveram que ter essas alterações no ambiente. E a outra coisa que eles alteraram foi a luta do Sandman, né? Nas HQs ele acaba duelando com o próprio demônio que pegou O elmo dele. Que é o Corozo, né? Eu acho que é assim que fala o nome dele. Enquanto na adaptação ele tem que duelar contra o próprio Lúcifer. E lembrando um pouco, né, da HQ, que ele luta com o Corozo, né, gente? A luta dele é igual ao que acontece ali com o Lúcifer. É uma batalha mais filosófica do que luta corporal. Então isso não é alterado. E no final ele vence. E no final, quando ele tá saindo, o pessoal não quer deixar ele partir. E ele mete uma lacração, né, gente? Aquela frase que ele fala na adaptação, só que ele fala pro Lúcifer. Aqui nas HQs ele fala pra geral, entendeu, gente? Que é, né, gente, uma frase maravilhosa que ele diz: o que seria do inferno se os prisioneiros não pudessem sonhar com o paraíso? Que poder os sonhos têm no inferno? Me diga, Lúcifer, estrela da manhã, que poder o inferno teria se seus prisioneiros não pudessem sonhar com o céu? Gente, maravilhoso. E nisso ele né, o pessoal do inferno fica com raiva dele e mais tarde, né, provoca o inferno querendo se revoltar contra o sonhar, né, e tal e tudo. Só que, pra quem não leu as HQs, eles não vão entender muito bem da dinâmica do inferno. Então eles precisavam que a revolta do inferno fosse vista visualmente. Em que maneira melhor do que você pegar o líder do inferno pra ser humilhado pelo Sandman, entende? Fez total sentido, né? E eu vi muita gente reclamando que, se essa dinâmica de que qualquer demônio pode chamar o Lúcifer pra lutar no lugar dele, todo demônio vai querer fazer isso. Não necessariamente. Os demônios são são personagens que costumeiramente costumam ser o quê? Orgulhosos. É muito provável que aqueles demônios mais fortões dizem: eu não preciso do Lúcifer, eu consigo sozinho. Ai, mano, eu adorei essa luta na série. Virou até meme, né? Tipo, a batalha de rap que teve entre o Lúcifer e o Sandman. E uma outra alteração que eu vi pessoas reclamando dessa cena é que nessa cena, nas HQs, o nosso querido Matthew, que é o corvo do Sandman, ele não está na cena, nas HQs. Tá só o Sandman lá sozinho e tal. Só que, gente, eu vou defender porque eu gosto do Olha, Matthew. o Matthew é nosso neném, entendeu? Eu entendo porque as pessoas não gostaram que o Matthew estava na cena, porque o Matthew, ele traz uma pegada cômica numa coisa que devia ser séria, mas como eu gosto de personagens sarcásticos, eu amei, gente. Gente, É uma coisa pessoal, é uma alteração que pessoalmente eu gosto, mas entendo porque as pessoas não gostaram muito do Matthew lá. Dá pra entender porque elas não gostavam do Matthew lá. Né? Gente, mas o Matthew, ele é nosso neném. Gente, a pessoa que não gostou do Matthew nessa série, olha, via estar ele errado. é o melhor personagem de Sandman, gente. Ele foi Decretado aqui, Ele entendeu? foi o protagonista, entendeu? Ele roubou a cena. E é isso. Gente, a cena dele interferindo na luta contra o Lúcifer é maravilhosa, entendeu? O Lúcifer lá invocando a antivida e o Sandman lá perdendo a batalha feio, entendeu? E aí o Matthew simplesmente chega lá e fala: meu querido, sabe o que é melhor? Sabe o que pode vencer a antivida? Um sonho. Sonhos não morrem, porra. Não, gente, o Matthew. E ele ainda complementa: você não me deixa, tu não vai deixar o teu corvo aqui no inferno com o Lúcifer. Tu
contrato de Ai, gente, de ganhar esse negócio. ele, o melhor personagem, simplesmente. Ai, chefe, me escuta. Sabe o que pode sobreviver à antivida? O senhor. Sonhos não morrem, porra. Não quando a gente acredita neles. E eu acredito que o sonho dos perpétuos jamais abandonaria o corvo dele aqui sozinho no inferno com Lúcifer. Ainda isso, né? O Sandman invoca a esperança. Gente, nossa, a cena na série é Nossa, emblemática. a cena dele dizendo que ele é a esperança e a luz que vem, né, com isso. E a gente vê no olhar da Gwendolyn como ela é impactada por isso. Porque ela vê os vestígios de quê? Do paraíso, de voltar pro paraíso. Porque lembrando que o Lúcifer, né, ele, um monte caído ali, Né? coisa, ele foi proibido de entrar no céu, né, tadinho. E é muito bonita a cena também do Sandman. Ele tá meio que ajoelhado, assim, e ele levanta e nesse momento tem uma luz, assim. A Maravilhoso. cena inteira é linda, linda, linda. Maravilhoso. E, né, continua meio um pouco igual. Ele vai sair do inferno, o Lúcifer fala, meu querido, você não vai sair daqui. Ele fala a frase emblemática, né, de que seria o inferno se não fosse ele, né, se eles pudessem sonhar com o paraíso. E dessa ele vai embora. E eu adoro que, de novo, o Matthew, ele... Por que o Matthew tá nessa cena? É aí que eu vou justificar a presença do Matthew. Para colocar pra fora, para literalmente colocar essa ideia pro público entender o que significa ele ter vencido o Lúcifer. Verbalizar isso. Ele simplesmente sai no inferno. No primeiro momento que eles pisam fora do inferno, o Matthew vira para o Sandman e fala... E você acha que isso vai criar alguma treta ali com o inferno? Você não acha, não? E você... por que tu acha isso? Ah, não sei, talvez porque você humilhou o líder deles. A partir daí já plantando na nossa cabeça a possibilidade de que isso ia ter algum tipo de revidação disso no futuro. Do inferno se revoltar, entendeu? Então há uma justificativa do porquê ser o Lúcifer que tá na batalha em vez do Coroso e o porquê o Matthew está lá. O Matthew tá lá pra verbalizar para o telespectador que não leu as HQs, que não sabe como o inferno funciona, as consequências desse rolê aí do Sandman. Uma outra alteração é sobre o arco do John Dee. Nas HQs do John Dee, que é o vilão ali, que tem a pedra do sonhar, que é uma pedra que altera a realidade, né? O John Dee, ele é colocado no Asilo Arkham pela Liga da Justiça. E eu vi muita gente reclamando que a Liga da Justiça não aparece. Eu queria ver a Liga da Justiça em Sandman. E aí a gente entra novamente numa questão de contrato. A Liga da Justiça, assim como o John Constantine, não podem comparecer por causa de contrato. Não tinha como a Liga da Justiça aparecer e nem mesmo ser citada. Não podia nem ser citada. Então, na adaptação, ao invés de ser a Liga da Justiça que coloca o John Dee ali, quem coloca o John Dee num hospital psiquiátrico é a mãe dele. E esse hospital psiquiátrico não é o Asilo Arkham, porque, de novo, o Asilo Arkham não pode aparecer. Não pode aparecer, gente. E desde que o arco do John Dee continua, de certa forma, a mesma coisa, de que ele está preso em um local, ele inicia a jornada com o Sandman, especificamente com o Sandman, preso, eu acho que foi uma alternativa boa, porque eles não podiam usar. Então, eles têm que adaptar da melhor forma. E essa foi a melhor forma encontrada para adaptar o John Dee preso. E uma outra alteração desse arco do John Dee, né, é que a mãe dele entrega para ele a própria Pedra do Sonhar. E aí ela morre. Aqui ela, na verdade, entrega um amuleto para ele. E depois ele pega a pedra. Mas não altera muita coisa. A trama continua a mesma, entendeu? Então, não teve... continua fidedigno, de certa forma. E as alterações que foram feitas foram necessárias. Eles simplesmente não podiam colocar o que tá na HQ lá, sabe? Então, de novo, é uma alteração justificável e justificável por um contrato, gente. É questão contratual, entendeu? É coisa que não depende deles, né? Aí não tinha o que fazer. E a única coisa que eles tinham que fazer é adaptar da melhor forma, dentro do possível. E dentro do possível, foi bem realizado. E no último arco ali do Sandman, que é quando ele tem que resolver as coisas sobre a presença do vórtice, que pode acabar com o mundo do sonhar e com o próprio sonho, e também ele tendo que ir atrás dos pesadelos que escaparam, a gente tem um pequeno arco dentro desse terceiro arco ali da série,
que é o arco do Jed Walker, o irmão da Rose, que é quando ele tá sonhando, quando ele entra no sonhar. Só que esse sonhar não é um sonhar do Sandman, é um sonhar criado por um dos pesadelos do sonho. E é um pesadelo que ele quer ser um sonho, ele não quer ser um pesadelo, que é o Gaut. Só que esse Gaut não existe nas HQs. Nas HQs, quem faz esse papel do pesadelo, que é fazendo os sonhos do Jed, são dois pesadelos, que é o Brute e o Glob. E nas HQs, quem interpreta o Sandman do sonho do Jed é o Hector Hall. Aqui nas adaptações, em vez de ser o Brute e o Glob, é a Gaut. E aqui eu acho que foi uma questão de quanto menos ator, mais dinheiro a gente pode gastar no CGI. Então eles misturaram dois personagens num só. É uma coisa que acontece muito em adaptação. Vide Game of Thrones, quando os personagens foram cortados e até mesclados entre si. Como foi o caso da Sansa com a Jane Poole. Aqui mesma coisa, entendeu, gente? Se você acha que o CGI ficou ruim, imagina se tivesse mais um ator em tela. Deus, gente. Já quanto ao Hector Hall não ser o Sandman e o Sandman da adaptação, né? Ser o próprio Jed se fingindo ser o Sandman, eu adoro a cara do Sandman quando ele vê o sonho do Jed. Tipo assim, olha, ele me vê como um herói, gente. Eu acho que foi uma questão, de novo, de adaptação pra tela, porque nos HQs, o Hector Hall, ele, além dele estar nos sonhos do Jed, ele também está no sonhar com a Alita Hall. Eles simplesmente separaram e falaram, você só vai estar nesse arco com a Alita Hall. Justamente para não criar mais informação em tela do que é necessário. Até porque tinha outras tramas para desenvolver, né? Para não ter mais nenhuma, eles já mesclaram o arco tudo. mais importante do Hector, que é o que ele realmente tem uma função, além de só representar uma coisa pro Jed ali, que é o dele tá com a Alita Hall e mais tarde gerar um fruto, que é mais bizarro que acontece, que ele gera uma criança no sonhar que vai pro mundo humano, entendeu? Inclusive essa criança mais tarde se torna uma versão do Sandman. Então, pra tela foi bem compreensível que o Hector não esteja no sonho do Jed, que eles tivessem separado e colocado o Hector somente no arco da Alita, pra não ficar informação demais em tela. E assim, eu achei de boas que os dois pesadelos foram condensados em um só. E isso é basicamente, né, uma coisa de mais um ator em tela. Né? Então, dinheirozinho que podia ser usado pra outra coisa, entendeu, gente? Então, de boas também. Como vocês podem ver, tiveram alterações? Tiveram, mas elas são justificáveis. E algumas positivas, né? Algumas são para acrescentar informações, outros são para poder justificar ações para que o público que não leu entenda. Outras foram por questões contratuais. Eles não tinham o que fazer. Outras por orçamento. Se quiserem tomar um processo, né, Netflix. Outras até por questão de desenho não ficar copiado e colado pra tela ficar esquisito. Então são alterações que são justificáveis para adaptação. Exatamente. Gente, as HQs elas continuam lá. A essência das pode HQs ler tá as lá. HQs sempre que você quiser. Entendeu? E aqui o que mudou foi legal, foi positivo e acrescentou mais ainda pra série. E o mais importante em termos de adaptação tá lá, que é seguir a trama, o enredo que todo mundo conhece das HQs. Vou dar um exemplo aqui, gente. Harry Potter. Todo mundo que leu os livros de Harry Potter gostam menos dos filmes porque tá alguma coisa diferente. Eles continuam amando os filmes de Harry Potter, independente de ter alterações nos filmes. Menos Enigma do Príncipe. Mas se passa, eu falando pra gente que reclama de Enigma do Príncipe, entendeu? Porque as demais adaptações do Harry Potter, com a exceção do sexto, há alterações, há cenas cortadas, há cenas que foram alteradas. Mas a essência dos livros está lá, então o pessoal gosta da adaptação. E aqui na adaptação de Sandman, a essência tá toda lá. A essência tá toda lá. Entendeu? Há alterações, principal, né? E as alterações são justificáveis. Então, gente,
desde que as alterações sejam justificáveis, não há por que você reclamar, entendeu? Não tem motivo pra reclamar de nada, porque é uma adaptação quase que perfeita, quase que 100%. E o que mudaram ou tiraram foi pra acrescentar na série. E eu acho que até que contribuiu pra que ajudasse a série a fazer o sucesso que fez. Exatamente. Então é isso, né, pessoal? Vai ficando por aqui, né? Mais um episódiozinho do nosso podcast aqui do canal Luna Solis, Luna Solis Cast, falando aqui sobre Sandman, né? Essa série maravilhosa de sucesso que a gente tá torcendo muito pra que tenha uma segunda temporada e com certeza vai ter sim, né? Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. Eu sou Artemisa Lopes. Eu sou Laura Osaka e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.